Boa noite. Poder e Política está no ar. O meu convidado de hoje é advogado, foi presidente da OAB Foz do Iguaçu, foi vereador, foi presidente da Câmara Municipal, foi vice-prefeito de Foz do Iguaçu, foi deputado federal em Brasília, foi secretário de Estado do Turismo num dos governos do Requião. E como se não bastasse, quer ser prefeito de Foz agora. Com baita de um currículo desse, eu acho que não vai ficar muito difícil. Cláudio Rorato, agradeço por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Lucas. É esse o currículo, Cláudio? É coisa pra caramba, hein? Eu sou, como é que se diz, um estudo, né? Exatamente. Mas você, o Cláudio, precisa também registrar, faço questão disso, porque eu conheço. O Cláudio também é muito bem sucedido nos seus negócios, empresário muito bem sucedido, está atuando aí na área de condomínios de luxo, hoteleiro, e tem uma das maiores bancas de advogados da fronteira, renomada. Ô Cláudio, que história é essa de querer voltar para a política e ser prefeito de Foz? O que te levou a isso? Pois é, rapaz. Eu estava afastado já há uns 13 anos. Aí, a convite do senador Requião, ele pediu para que eu assumisse a presença do PMDB aqui de Foz do Iguaçu. E os amigos, empresários, acharam por bem que, além de eu assumir, que eu fosse um pré-candidato a prefeito. Fiquei pensando, putz, eu estava tranquilo, trabalhando como você falou, tem alguns negócios no ramo imobiliário, com hotelaria também. Pensei o seguinte, falei, caramba, eu nasci em Foz do Iguaçu. Minha família é de Foz do Iguaçu. Eu costumo dizer que eu sou bicho de Foz do Iguaçu. Dificilmente eu me vejo morando em outra cidade do que a não ser a cidade onde eu nasci. Tudo que eu tenho está aqui. Pensei, putz, mas está na hora de eu tentar fazer alguma coisa por minha cidade, por esse povo que tanto me deu e que tanto precisa de uma administração que eu pretendo seja bem coerente. E esse foi uma das razões que me levaram a pensar efetivamente em tentar viabilizar uma candidatura a prefeito de Foz do Iguaçu. Muito bem. Ô Cláudio, me permita aí, até para ficar completa a informação, como foi dito, você assumiu a presidência do partido, né, presidente da Executiva Municipal, e eu vou aqui dizer o nome dos demais componentes da Executiva. O presidente está aqui na minha frente, o Cláudio Rorato. O primeiro vice é o Ângelo Calgaro, o segundo, Vânio da Silva, que já foi vereador aqui pelo PMDB. O secretário-geral é o André Rorato, o secretário adjunto Valmir Lavinic, o tesoureiro, o Neuso Morello Rafaim. O primeiro vogal, Sérgio Leonel Beltrame, o segundo vogal, Arival Malaquias, também foi vereador, não é? E temos o líder da bancada, o Hermógenes de Oliveira, o popular Mogênio. E, a propósito, não posso deixar de perguntar, o Mogênio foi lá para o Paraguai, ficou empolgado e falou um monte. Ficou sabendo? Não, fiquei sabendo. Você é advogado, como é que você viu aquilo lá? Na realidade, eu conversei com o Mogênio sobre isso. Ele disse que o que ele falou não foi bem aquilo que foi divulgado, que tem algumas coisas mais que ele disse. Então, é um processo que precisa ser bem estudado para saber se efetivamente existe alguma implicância, para saber se ele pode realmente ser implicado criminalmente nesse processo. Eu acredito que o Mogênio é um cara... Sexto mandato. De burro ele não tem nada. Eu não acredito que ele tenha cometido alguma irregularidade para cadastrar as pessoas aqui em Foz do Iguaçu. Eu acho que ele deve ter falado efetivamente alguma coisa nesse sentido, mas ele não é de falsificar documento, de fazer nada que pudesse levar ele a ser incriminado. Só para complementar, a Câmara Municipal tem 15 vereadores, a maioria, a grande maioria, decidiu que não tem nada para investigar hoje. Saiu essa decisão hoje. Não vão investigar porque não vão. Ô, Cláudio, mas quem tem que investigar, na verdade, é a Polícia Federal. Tem um inquérito se algum ilícito tivesse tem um inquérito aberto, ele vai ser ouvido. E no final... Ô, Cláudio, eu sempre digo uma coisa aqui, nos meus comentários aqui, onde eu expresso minha opinião.
O Brasil, apesar desse momento difícil que passa, nós temos que considerar uma coisa. As instituições estão a pleno vapor, estão funcionando. Você concorda? Perfeitamente. É, Eu acho é. que a Polícia Federal toma as Sim, suas decisões, o Ministério Público também, a Justiça Estão também. funcionando. Não existe interferência de quem quer que seja. Essa Não, história do PT e do Lula dizendo que o ministro da Justiça tem que interferir, isso aí é balela. Não, isso Não existe. é. A Polícia Federal é um órgão independente e toda Isso. vez que tiver que investigar alguma coisa, vai investigar. O ministro da Justiça cuida do Ministério da Justiça, cuida da parte burocrática. O policial federal que quer sair de férias, vai lá no... Ele não pode interferir em uma em nada. investigação, dizer, pare, e nem, eu acho que nem a conduta do ministro. Agora, fazer isso. Cláudio, eu quero a sua avaliação. Naturalmente, você acabou de dizer, é filho da terra, está aqui há muitos anos, observador do cotidiano. Nós tivemos aí uma administração de 8 anos do ex-prefeito que antecedeu o Reni, o Paulo, ficou 8 anos. Foi a primeira vez na história do município que tivemos um prefeito 8 anos. E ele deu uma mexida aí na época, mexeu na saúde pública. Fechou a Santa Casa, deixou que a Santa Casa fosse fechada, abriu esse hospital, e esse hospital vira e mexe, vira notícia, né? O que você tem a dizer sobre esse modelo adotado pelo Paulo em detrimento do antigo, que parecia... Olha, tem algumas coisas que eu efetivamente não concordo. Primeiro, quando nós estávamos na administração municipal, isso já uns 12, 13 anos atrás, quando nós assumimos, eu e o Sames, nós instalamos no município uma fábrica de medicamentos. Me lembro. Ela fornecia todos os medicamentos da rede pública. Nós estamos ampliando e esses medicamentos também seriam fornecidos aos municípios lindeiros. O prefeito que nos sucedeu, de uma forma inexplicável, que até hoje não consegui entender, porque o primeiro ato fechou a fábrica. A gente sabe que o lobby da indústria farmacêutica é forte. Alguma razão ele deve ter tido para fechar a fábrica. Outra coisa, o fechamento da Santa Casa, para mim, foi uma coisa totalmente inexplicável. A Santa Casa, ela por ser uma instituição filantrópica, ela não recolhia impostos. A comunidade auxiliava, quando o Rotary, Lions, maçonaria, associação comercial, toda e qualquer dificuldade que tinha, essas instituições auxiliavam a Santa Casa. A Santa Casa cobrava das pessoas que efetivamente tinham condições de pagar. Aí fechou-se a Santa Casa, criou-se um hospital municipal que é totalmente ao contrário disso. Tem que recolher todos os impostos, não cobra de quem quer que seja, e a população não tem rota, não tem laios, não tem ninguém para auxiliar. Então o fechamento da Santa Casa para mim foi um erro crasso, nunca poderia ter acontecido. Então tem atitudes pontuais que foram tomadas pelo prefeito que nos sucedeu, que eu acho totalmente absurdo. Uma delas foi o fechamento da Santa Casa. A própria construção do hospital municipal, eu acho que houve na época uma proposta do governador Requião para que esse hospital fosse regionalizado, ou seja, que atendesse a região oeste como um todo, com maior injeção de verba do governo do estado. E o prefeito da época não aceitou. Quer dizer, são umas atitudes que, a meu ver, tomadas de forma, talvez até por vaidade, para dizer, não, eu fundei um hospital municipal. Acho que se colocar toda a verba do município de Foz do Iguaçu hoje no hospital municipal, ele vai continuar tendo problemas. Existe um problema de gerenciamento desse hospital também. Uma outra coisa que nós fizemos quando assumimos, eu e o Sames, tinha um laboratório dentro do SUS que fazia os exames, era terceirizado. Ele chegava a fazer 30, 40 mil exames por mês, mas eram retirados somente 15, 16. Falei, mas caramba, tem alguma coisa errada nisso. Então, o que nós fizemos? Compramos todos os equipamentos, e a partir daí nós começamos a fazer os exames. Os funcionários do município começaram a fazer exames. Baixou de 40 mil para 15, 16 mil. O custo foi minimizado bastante. Então, o que falta? Eu acho que, por exemplo,
Essa fábrica de medicamentos auxiliaria pra caramba na saúde pública. Gerenciar melhor o dinheiro público auxilia bastante também. Então, eu acho que o que está faltando conduzir melhor a saúde de Foz do Iguaçu, com certeza, nós resolveríamos o problema. Continuo achando que um dos maiores erros foi ter fechado a Santa Casa. Ô, Cláudio, naturalmente você não é um candidato, você é um pré-candidato. Você Perfeito, claro. já repetiu isso várias vezes, é preciso deixar claro. Você é um pré-candidato. Eu quero crer que a sua decisão final vai ser o ano que vem, quando começar a surgir as primeiras pesquisas. Isso Claro, lá por exato. abril, é isso? O que eu tenho dito sempre é o seguinte: eu não vou para uma aventura política que não tem necessidade disso. Se a população de Foz do Iguaçu, nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar a candidatura. Ou seja, estamos conversando com lideranças, conversando com as pessoas dos bairros, empresários, partidos políticos. Se nós chegarmos em abril nós tivermos números que nos indiquem a viabilidade de uma eleição, nós seremos candidatos com certeza. Não vou para uma aventura política que não tem necessidade disso. Isso eu tenho dito. Hoje eu sou um pré-candidato do PMDB e o PMDB, seja Cláudio Rorato ou quem quer que seja, vai lançar candidato a prefeito de Foz do Iguaçu. Sem dúvida. No lançamento da sua, vamos dizer assim, quando você foi entronizado como presidente do PMDB no município, eu estive lá no hotel Rafaim da BR, eu estive lá e eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas. Ali tinha em torno de 1000 pessoas e veio o senador Requião para prestigiá-lo. E foi um evento realmente de porte. Eu, como observador político, notei que tinha muita gente, e prefeitos da região e tudo. Aquilo foi surpresa para o senhor, a quantidade de pessoas? Não, na realidade, eu efetivamente, por ter sido um dia chuvoso, eu achei chovia cântaros. Me surpreendeu bastante a quantidade de gente. Mas foi bom. Isso fez com que eu me empolgasse um pouco. Talvez tivesse menos gente, eu ficasse meio Eu estou assustado. conversando com o Cláudio Rorato, nós vamos para o primeiro intervalo e na sequência voltamos. Estamos de volta conversando, recebendo hoje o pré-candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, Cláudio Rorato, advogado bem-sucedido. Está no escritório novo ali em frente ao fórum. Ô Cláudio, você, na possibilidade de viabilizar a si mesmo, eu acho que tem tudo para viabilizar. O PMDB é um partido forte. Está passando um momento, vice-presidente da República, o Michel Temer. Se bem que vocês têm uma unha encravada lá na Câmara Federal. Vamos falar dessa unha encravada, que tem nome, Eduardo Cunha. Como é que resolve essa unha encravada, doutor? Pois, olha só, o que eu tenho dito sempre é o seguinte: se você analisar o PMDB a nível do Estado do Paraná, o PMDB do Paraná não tem problema nenhum. O Requião é um cara corretíssimo, os deputados do PMDB são todos decentes. Não tem envolvimento nenhum com Lava Jato. É lógico, se você for lá para cima, começar a falar em Renan Calheiros, Sim. Eduardo Cunha, Sarney, Jader Barbalho. Jader Barbalho, você fala, pelo amor de Deus. Agora, esse pessoal, o meu PMDB não é esse. O meu PMDB é esse aqui do Paraná. Sim. É esse do Paraná. Então, eu não compactuo com atitudes de Eduardo Cunha, de Sarney, de Jader Barbalho, de Renan Calheiros. Se você falar isso, chega a dar vergonha de você falar. A hora que chegam para você e falam assim, mas você é desse PMDB? Não. Meu PMDB é o PMDB do Paraná, que não está envolvido em falcatrua nenhuma. Tá certo. Ô, Cláudio, eu observo que você recebe muita visita. É natural. Os partidos políticos, os dirigentes políticos estão sempre lá no seu escritório. Esses dias mesmo, passando lá, vi 3 na porta do escritório esperando o senhor chegar. É normal, eles sobem, conversam. E o senhor já tem ideia se realmente sair o nome do vice? O senhor chamaria o Dobrandino para ser seu vice?
Não, em princípio, porque o PMDB não vai sair com chapa pura. Não? Não, o PMDB vai fazer coligação. Quem seria um partido interessante Não, para o senhor? viu, Não está na hora Não, ainda. eu acho que é cedo ainda. Isso se decide aos 45 minutos do segundo tempo. Tá bom, Mas tá eu bom. acho que tem bons nomes aí Tem. que a gente está conversando e com certeza Tem. a escolha vai ser Ô, Cláudio, na época oportuna. vira e mexe, a nossa legislativo de Foz, você já passou por lá, conhece bem, mas agora, vira e mexe, eles voltam com a tentativa de aumentar as cadeiras. E o discurso oficial, precisamos aumentar a representatividade. Esse é o discurso oficial. Entretanto, o que se nota é que no Brasil todo existe uma tendência de diminuir cadeiras, porque o povo está chegando à conclusão que mais cadeira é mais despesa, é mais assessor, é mais salário, e o povo parece que anda meio que desenganado com os políticos. E agora o Vitorácio do PV começou a falar aí na aprovação de um projeto para aumentar as cadeiras de 15 para 19. Antes falava em 21, agora 19. O que o senhor apoia essa iniciativa? Olha, eu acho Perguntinha que cavernosa. É uma coisa que Porque se o senhor falar tem que não estudar. apoia... Não, mas eu acho que é uma coisa o que, que tem o senhor acha? que tem que se estudar. Eu acho que o que está errado, na realidade, não é o número de vereadores, são os números de assessores. Aquilo tem que Não faz acabar, sentido, não é? não faz sentido. Por exemplo, para mim pode ter 15, 20, 30 vereadores, não pode ter aquela quantidade de assessor. Ganhando 5, 6 mil reais cada Corta, um. para mim, corte-se todos os assessores e ponha lá 20, 30, Sim, 40. bota 50 vereadores, mas tem assessor. Só com o salário. Eu acharia que ficaria até melhor Sim. para você. Haveria uma discussão mais ampla. Eu acho Sem que dúvida. o problema não é o número de vereadores, o problema é o número dos assessores. Muito bem colocado, meus parabéns, eu penso a mesma coisa. Termina com essa história de assessor. Isso aí, Tem assessores isso é um lá absurdo. na Câmara que não aparece, fica... Não, eles estavam falando em termos parece que tem 63 assessores. 63, se eles forem trabalhar no dia, não tem onde ficar. Exatamente. Está errado. Mas então, Acaba com o as número, assessores. o aumento de vereadores, para mim, olha, quanto mais vereadores tiver, maior representatividade. Tá bom, eu também acho. Agora, cortando-se os assessores, pode ter 20, 30, Parece 40. que o Reni Pereira, que já declarou que vai para a reeleição, ele já falou, falou aqui nessa cadeira onde o senhor está, disse para o meu público que ele é candidato à reeleição. E eu, com uma conversa com ele um dia desse, notei que ele gostou do seu nome como possível candidato. O senhor já conversou com ele? Vocês vão fazer uma espécie de dobradinha? Olha, para mim, se ele votar em mim, eu ficaria contente. Se ele gostou do meu nome, que vote em mim. Quer dizer. Sim. Agora, Vocês já devem ter mas conversado. não existe possibilidade de dobradinha. O PMDB vai sair com um candidato a prefeito em Foz do Iguaçu. E se ele é candidato a prefeito, com certeza nós vamos ser adversários. Não existe possibilidade de uma coligação. Você é advogado também, é advogado e, portanto, familiarizado com assuntos judiciais. É a pessoa certa para me fazer essa pergunta. O Paulo McDonald também tem um programa de rádio que ele estreou há um dia desse, todo sábado ele vai para lá e durante 2 horas ele fala, não é? Vende o peixe dele. E um dia desse ele falou, eu sou candidato mesmo. Ele abriu que é candidato. É o direito dele. É o direito dele. Claro. Entretanto, eu pergunto ao senhor, ele tem muitos processos. Eu vivo lá no fórum, a gente faz esse jornalismo investigativo e vê lá, são várias dezenas deles. Eu sabe disso. Eu sei. Várias dezenas. Não estou falando de 1, 2, 3, 4, 8, 10. São várias dezenas cíveis e mais de uma dezena criminal, inclusive com algumas condenações. Isso não poderia impedi-lo com relação ao chamada lei da ficha limpa? Olha, o que diz a lei da ficha limpa? Ela diz o seguinte, aquele que for condenado por colegiado... Segundo grau. Ele teria o registro da sua candidatura indeferido. Ele não pode registrar a candidatura. Se o Paulo tiver alguma condenação de segundo grau, e
que me parece que tem. Tem. Uma no Festival do Humor. Festival do Humor e a outra no Estado, e sei lá, outras poderão vir, mas não é esse o problema. Não? Ele pode tentar, a hora que ele dá entrada no registro, se o juiz indeferir, ele recorre. Sim. Ele recorre, e aí essa decisão de recorrer, quando ele recorre, ele pode conseguir uma liminar e ficar... Disputar. Pode a liminar uma cair. tutela antecipada. Claro, pode a liminar Depois, cair. se ele se eleger, a liminar cair, ele... Não, mas a liminar pode cair durante a campanha. Sim. Quer dizer, então é uma situação que, se ele não resolver antes Fica sob júdice, fica né? sob júdice. Isso não é bom nem para as eventuais coligações que ele fizer. Sem dúvida. Mas que ele tem o direito de se candidatar, ele tem o direito de se candidatar. Eu acho que é bom até para a democracia. Quanto mais candidato tiver, melhor. O senhor acredita que tem aí um movimento que vai e volta, uma discussão que já está se tornando até... que não termina sobre o possível impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né? Porque ela teria lá, o PSDB, um dia é a favor, outro dia não é. Aquilo é Também vergonha. não é. Aquilo é O PSDB, até 2 dias atrás, não apoiava o impedimento do Eduardo Cunha, hoje Agora, já apoia. mas chega a dar nojo, quer dizer, ali eles, se a coisa fosse séria, teria entrado e partido para o impeachment e pronto, quer dizer, define, mas aí o Eduardo Cunha quer se segurar, agora o PT já veio dizer o seguinte, nós não tem que tirar o Eduardo Cunha, um está segurando o outro, quer dizer, o Eduardo Cunha não põe o impeachment em votação o impeachment porque o PT sob a condição segura de não abrir um processo de impeachment contra ela. E por aí vai, né? Assim, um está segurando o outro. Mas o país vai aguentar isso até quando? Infelizmente, Não nós estamos nessa situação. E a crise pegando solto. A crise está aí, né, Cláudio? Você é um homem de negócios. Em todas. Agora, aqui em Foz do Iguaçu, ela é totalmente diferente. Nós temos uma influência muito pesada do Paraguai e da Argentina. Quando o Paraguai vai bem, e hoje, em função da crise do dólar, as lojas ali no Paraguai estão o comércio caiu. Mas o Paraguai em si, como um todo, Paraguai, está crescendo. O Paraguai cresce 7% ao ano. Isso influencia positivamente Foz do Iguaçu. A Argentina agora talvez mude de presidente e comece a melhorar. Tá bom. Tem uma influência positiva também. O senhor é a favor, eu vou fazer aqui, nós estamos terminando para o final, para conhecer melhor a sua linha de pensamento. Vou fazer algumas perguntas rápidas, o senhor responde de bate e pronto. O senhor é a favor ou contra esse exame da OAB para o sujeito habilitar-se a advogar? Sou a favor. A favor que continue. Eu acho que não só para os advogados, como para médicos. Tá bom, para principalmente. todo mundo. Bem colocado. Porque o governo federal tem esse programa de mais médicos, traz médico aqui do Cone Sul, mas eles não fazem o revalida. Claro, tem que fazer. Tem que fazer, né? Ô, Cláudio, aborto, a favor ou contra o aborto? Sou a favor. Favor. Sou a favor. Condições em determinados casos. Tá. Muito bem. O senhor, as tais doações para campanhas, né? Devem ser públicas ou privadas? Esse é um assunto também nebuloso. Né? Eu acho que teria que limitar não doação de empresas, de particulares e privadas. Que seria sem dinheiro público nisso. Seria um custo de 4 bilhões cada eleição. Tirar o dinheiro público, 4 bilhões para bancar a eleição, é para acabar, né? Absurdo. Nós não temos saúde, não temos... E principalmente porque esse dinheiro, se liberado, ele vai sempre para os caciques. Sem dúvida. Hoje, por exemplo, saiu uma notícia de que o PROS usou dinheiro público. Comprou um helicóptero. Comprou um helicóptero. É. Quer dizer, porque eu estou dando essa notícia no meu coisa de doido, né? E aquele presidente do PROS, não querendo desmerecer o Eurípides Júnior, lá de Brasília, ele saiu candidato a vereador de uma cidadezinha pequenininha e não se elegeu. Não conseguiu se eleger. Mas está comprando um helicóptero. De repente fundou um partido e comprou um helicóptero aí de, sei lá, milhões de dólares. São essas coisas que o político está cada vez mais no descrédito. Hoje, se você fala, eu sou político, por isso que eu estou ausente da política já faz uns 13 anos. Mas hoje, se o cara falar que é político, daqui um dia está sendo apedrejado porque na rua. Os exemplos que chegam no Congresso péssimos, não são bons. Péssimo. Todo dia são denúncias e mais denúncias de... O senhor
esses dias teve conversando lá, lógico, conversa com todo mundo, existe uma possibilidade da fronteira, inclusive apoiar o senhor, não é? PT? PT, Partido do Samec. Eu Esse acho dia ele esteve lá 3 horas conversando com o senhor. eu acho que você, em política, não pode Não menosprezar tem como, apoio. É. Você tem que trazer as pessoas que, desde que a tua conduta após eleitos seja uma conduta correta. Você não tem Você não nenhum pode- problema, impedimento judicial, né, Cláudio? Não. Você é um Princípio, não. ficha limpa. Até hoje, sim, né? É mesmo? Pretende continuar? Pretendo continuar. Coisa boa, né, Cláudio? Chegar nessa idade e depois de exercer tantos cargos importantes e com a ficha limpa. Isso não Graças tem a dinheiro Deus, que graças a paga, né? Botar a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. Só estava recém-chegado de uma viagem pela Europa. Só esteve lá na Península Ibérica. Estive na Espanha, Só foi na Espanha e tudo. E como é que estão as coisas lá? Tá boa, Boas, tão boas. O senhor está na iminência também, você vai... Eu já dei a notícia, vamos falar disso, terminamos a conversa. Vocês vão lançar mais um hotel aqui na cidade, ali ao lado do shopping, não é? Isso. 300 apartamentos de luxo. Isso. É isso, Cláudio? Foi mandado fazer o projeto já. O grupo está definindo para ver se começa no início de O mais rápido possível. No início de Isso 2016. significa dizer que vocês acreditam na cidade. Com certeza. Não tem como, né? Eu acredito hoje e vou acreditar sempre. Sempre. Porque, como eu disse, nasci, meus investimentos estão aqui e, se Deus quiser, devo morrer aqui, meus filhos Estão todos aqui. estão todos aqui. Vai ficar Tudo com que eu essa tenho está em fortuna posse. toda. O Zé e a Maria. Esse foi o Cláudio Rorato, a quem eu agradeço, Cláudio, por ter vindo. Viu? E, naturalmente, o senhor vai vir mais vezes. À medida que isso aí for afunilando, o senhor tem aqui sempre uma cadeira cativa para recebê-lo. Fique à vontade para despedir. Eu que agradeço o convite e espero ser efetivamente convidado para outras vezes para vir Com certeza, faremos aqui com isso. você. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Sexta, estou de volta.